teu querer. Trabalha nesta noite em prol de nós, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abraço para toda a igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Passaram de amém? Amém. Graças a Deus, eu passei também. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 13, 14. Aleluia, Jesus. Do versículo 13 ao 17. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu vou acompanhar ali com vocês, para nós ficarmos na mesma direção. Ali, está ali na tela. Depois eu vou ter que fazer um comentário anteriores. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines o teu íntimo, e porque estás na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. A igreja: porque se todos se calarem neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a esse reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajuda todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Versículo 17. Então Mardoqueu fez e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Aleluia. Somente até aí. Ficou faltando um pedacinho. Nós estávamos lendo o versículo 16, né? Vou ler aqui na minha Bíblia. Vai, ajuda todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Pedacinho, né? Podem tomar assento. Já foi orado. Aleluia. Eu quero louvar Deus, né, por essa noite tão maravilhosa que Ele tem nos concedido, por essa oportunidade. Estou aqui por graça e obra de Deus, né? Graças a Deus, porque esse tempo, né? O tempo muda e às vezes a nossa saúde fica um pouco. Mas graças a Deus eu tenho operado, tenho entrado com cura. Não só na minha vida, mas eu creio que o Senhor entrou com cura nessa noite aqui neste lugar. Irmão, não tem como falar da metade do ocorrido do livro sem eu não voltar no início dessa história. O livro de Esther é um livro que começa com festa e termina com festa. O livro de Esther está escrito o seu nome, né? Seu nome persa. E o seu nome hebraico, que ela é uma judia, Hadassah. E se nós formos ler esse livro, não vamos encontrar a palavra Deus, mas a providência, a ação de Deus está em todo o livro. Tem um comentarista chamado Mateus Henry, eu gosto muito dele, um comentarista bíblico. Ele diz que o nome de Deus não está no livro de Esther, mas o dedo de Deus sim. Porque toda a história da humanidade, ela não foge da visão de Deus. Deus, ele está no controle de todas as nossas vidas, desde o passado e hoje do presente, e eu creio que eternamente também. Aleluia, Jesus, por isso, graças a Deus por isso, né? E quando a gente pega, a gente lembra, quando a gente entra nessa história do livro de Esther, nós vamos também entender, compreender que Esther, ela era órfã. Algumas versões bíblicas vai dizer que
ela era criada pelo tio Mardoqueu. Outras versões vão dizer que ele era um primo. Mas o importante é que ela tinha um parente que era seu cuidador, que cuidava, né, da Estherzinha. E nós vamos ver essa história que no capítulo 1, ele começa com um banquete, onde um rei Assuero chamado Xerxes, que era o rei da época, e ele prepara um banquete, está aqui no capítulo 1. E nesse banquete ele reúne aí, os imperadores, né, da Pérsia, da Média, homens ricos, homens de posses, estavam ali naquele banquete. E a palavra do Senhor diz que esse banquete, ele durou 180 dias. Algumas bíblias vão dizer 6 meses, que são a mesma coisa. E ele estava ali, naquele banquete, exibindo toda a sua grandeza, todo o seu luxo, toda a sua riqueza ali do palácio. Estava ali o rei Assuero demonstrando ali para aqueles homens, príncipes, homens do poder, estavam ali reunidos várias pessoas. Mas a palavra do Senhor também diz no versículo 5, que passado esses dias, o rei Assuero, ele deu um segundo banquete. E esse segundo banquete, ele durou apenas uma semana. Está no versículo 5. E uma semana, 7 dias. E ali ele convidou tantas pessoas, maiores quanto menores. O que significa? Tantos ricos quanto pobres, né? Maiores da classe mais alta, menores da classe mais baixa. E havia também os seus amigos no palácio, estavam ali fazendo essa comemoração. E diz a palavra do Senhor que ele deixou ali bastante vinho à vontade, que eles se fartassem, comessem e ficassem à vontade. Mas a palavra do Senhor nos diz que no 7º dia, ele já estava ébrio, né, do seu vinho, já estava muito alegre no seu coração. Ele chama 7 eunucos e pede que vá buscar a rainha Vasti, sua esposa. Outros falam Vasti. E ele manda buscar a rainha Vasti, que traga para exibir a sua beleza. Mas a Bíblia também nos diz, está aqui tudo nesse livro, que enquanto ele está fazendo essa festa de 6 dias, de uma semana, perdão, de 7 dias, ou uma semana, né, como algumas versões, ela está fazendo uma festa para as mulheres. As esposas não estavam juntas. Então ele manda chamar. E aí Vasti diz que não vai. Isso você já conhece, não é verdade? Quantos que já ouviram essa história? Quantos que já ouviram? Levanta a mão que já ouviu. O rei fez uma convocação e Vasti não atendeu. Ela se recusou a ir. Então isso era uma coisa assim, uma desobediência muito grande, mediante a lei do Império Persa lá, das leis deles, dos costumes. Era muito feio fazer aquilo, era uma desobediência. O rei passou vergonha na frente daquele povo. Então ele manda chamar os seus sábios para conversar, para resolver o que vai ser feito daquela situação. E eles começam a conversar com o rei, e vai aqui entrando na história. Eles começam a conversar. Não, faça um edito, diga nesse edito que ela não é mais a rainha, que ela não pode mais entrar na sua presença. Não, destitui a Vasti, ela desobedeceu. Se ela ficar, as outras mulheres que ouviram a sua história, que elas vão ouvir sempre a sua história, porque não é assim. Coisa boa é difícil de se espalhar, mas quando é coisa ruim, logo se espalha. E aí eles resolvem, é melhor a gente fazer isso. Se for do seu agrado, faça isso. Tira o reino dela e dá para outra melhor do que ela. Aleluia! Meu Deus. E tem mais. E que também isso é carta dizendo para que todas as mulheres das províncias, que não é só para das classe alta, é para todas elas, que honrem aos seus esposos.
e que os homens liderem as suas casas. Aleluia. Irmão, eu estou assim, há uns 15 dias comendo essa palavra, e falo, Senhor, meu Deus, coisa, né? Para tudo tem uma regra, né? Para tudo tem um preparo. As coisas não. Até o povo que não conhece a lei de Deus, eles também têm as suas regras, as suas leis. E foi isso que foi feito. Foi saído lá, foi divulgado, saiu o edito, saiu lá. Ela Vasti não era mais a rainha. As mulheres teriam que honrar os esposos teriam que ser, tem que ser líder. Ai, meu Deus, não machão, né? A gente fala assim, tem que ser líder, pensa que é pra. Quem manda sou eu? Não é bem desse jeito, mas que esteja no seu posto. Saiba conduzir, mais ou menos por aí, né? Os irmãos entenderam? E assim foi feito. Mas a palavra do Senhor diz que, passado o tempo, o rei começou a ficar triste, pensar na rainha Vasti, na esposa que se foi. E aí eles têm uma nova reunião, uma nova ideia, porque era comum, né, os reis terem seus conselheiros. Homem sabe que é o entendido da lei do império, não era qualquer um, né? Dos costumes. E eles fazem uma reunião e falam, faz o seguinte, convoque moças virgens, que venham, né, das redondezas aí, traga as moças virgens, entregue ali para os cuidados do Gaia. Gaia era o eunuco, homem de confiança, entregue na mão dele para que ele venha cuidar dessas moças. E no dia tal, elas iriam se apresentar diante do rei Assuero. Aquela que ele se agradasse seria sua nova esposa. E foi isso que aconteceu. A Bíblia não relata que Esther foi forçada a ir. Não foi isso. Mas ela também foi levada, junto com outras moças. Isso nós sabemos, né? Em parte nós sabemos, porque nós estamos sempre ouvindo essa história linda, essa história de amor, de cuidado, de providência de Deus, que mesmo um povo que não merece mais, Deus está sempre com a sua graça, derramando a sua graça, o seu favor, o seu amor, a sua misericórdia. Aleluia. E esse livro ele mostra que através de uma mão, de uma pessoa, você vai entender no fim dessa história o que você pode fazer, oh Deus, pela sua família, pela sua nação, pela sua igreja, até mesmo no seu emprego, até mesmo no seu bairro. Você vai entender a diferença que é uma pessoa estar debaixo da vontade, da direção, do querer de Deus. Faz toda a diferença. E a palavra do Senhor diz, no capítulo 2, no versículo 12, que diz assim, e chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada, segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses. Quanto é 12 meses, igreja? Um ano de preparo. Tinha que ser com preparação de perfumes, de várias coisas, né, que aromáticas, algumas coisas que ela tinha que fazer, as purificações das mulheres. Então foram um ano de preparo. Você entendeu? A preparação para entrar, tudo isso para entrar ali no Jesus. Ela sabia para que era, para ser esposa do rei. E a palavra do Senhor diz que quando chegou o dia que elas vieram, o rei se agradou. Versículo 17, o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e a ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as outras virgens. E o rei pôs a coroa na sua cabeça, a coroa real na sua cabeça, e fez Esther rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete. Esse é o livro dos banquetes.
cabe tanto banquete nesse livro. É um livro assim festivo, né? Mas com objetivo, com propósito. Aí você está pensando que as coisas começaram a correr flores para Esther. Você está pensando que as coisas começaram a ser fáceis para ela. Ela está lá no meio do ouro, no meio da prata, no meio da glória, no meio de tudo. Não, mas o coração dela estava compromissado, com Deus, com o Senhor, porque ela não esqueceu os seus valores, ela não esqueceu os seus princípios. A coroa não deixou que ela tirasse, não que ela perdesse a parte da sua vida, da sua comunhão, da sua espiritualidade. Deus amado, santo. Glória! Porque muitas das vezes o poder chega na vida de uma pessoa e ela esquece o princípio, ela esquece tudo, ela quer viver o momento. E Deus está dizendo, não é a hora de viver o momento, porque o momento vai chegar. Mas o Senhor, Ele tem que fazer um preparo nas nossas vidas para que nós venhamos viver o momento. Muitos já estão vivendo o momento. Mas por quê? Porque houve um preparo. Aleluia. Mas a glória terrena, ela não pode roubar aquela glória que o Senhor tem preparado. E o Senhor Deus tem preparado para nós. Porque o que Ele tem preparado era maior. Claro que o que Ele tem preparado é maior, é incomparável. E é certo ali, onde surgem muitos problemas. E nesse meio desses problemas, o seu tio Mardoqueu, ele descobre a conspiração contra o rei. O rei, tem uns homens ali que estão tentando fazer alguma coisa, matar o rei. E aí Mardoqueu ouve, suponhamos que ele teria um posto não só de ficar lá de fora da porta, porque a Bíblia, a gente conhece Mardoqueu como o homem da porta, mas acreditamos que ele também tinha acesso ao lado de dentro da porta, porque para ele ouvir uma conspiração contra o rei, seria difícil ele estar disperso lá fora. Ele teria um pouco estar mais dentro, ligado, né? Ligado com as coisas que ele ouvia. E aí nessa conspiração que ele ouve contra o rei, ele conta para Esther. Esther fala para o rei. O rei manda buscar esses homens. E você sabe, né? Ele enforca, porque naquela época era assim mesmo. Mandou enforcar os homens. E ficou lá nas crônicas registrado isso, né? E havia um homem chamado Amã, que era ministro do rei. E ele estava lá. Ele tinha era ministro do rei, ele tinha uma liberdade, né, com o rei. E toda vez que ele passava, né, que Amã passava, Mardoqueu não se dobrava para ele. Nós já ouvimos isso. E ele dizia que não ia se dobrar mesmo, ele não se dobrava. E ele ficava muito chateado, porque o judeu Mardoqueu não se dobrava quando aquele homem chamado Amã entrava ali. Ele era ministro do rei, ele tinha uma posição, mas ele queria que todos se dobravam, menos Mardoqueu, que ele permanecia na sua fidelidade com Deus, não sei, era ele com Deus. Então Mardoqueu, ele passou a ser o diabo. Você viu que coisa? Enquanto que a rainha é elevada a rainha, e aí ela não é tomar o posto, ela assumiu o posto da rainha Vasti e esposa do rei, o seu tio é odiado por aquele homem que está lá dentro, mas ele consegue apaziguar aquela situação e conviver com ela. É difícil, né? Mas o Espírito nos chama a nós aprendermos com Deus, a conviver com essas coisas. A conviver com aqueles que não pensam igual a nós, a conviver com aqueles que não compartilham do modo como a gente compartilha. Eu falo conviver, não estou dizendo conviver é participar das coisas erradas. Eu estou falando de uma questão familiar. Uma questão familiar. Porque hoje nós estamos aqui, família. E Dia das Mães ainda, Jesus, olha, meu Deus, né? Graças a Deus,
Para aqueles que têm as suas mães vivas, Deus abençoe cada dia mais. E aqueles que não têm, que o Espírito Santo venha consolar, que o Espírito Santo venha fortalecer a cada dia. Então esse primeiro ministro aí, ele começou a perseguir Mardoqueu. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele não podia fazer contra Mardoqueu. Sabe o que ele pensou? Eu vou fazer contra o povo dele. Até aí ele não sabia que Esté era uma judia. Porque o seu tio orientou, não revele, não fale nada. Você não vai mentir, você vai ficar de boca fechada. De boca fechada. Porque o calado vence. E muitas das vezes a gente quer falar e perde porque a gente se precipita. Ele falou, minha filha e a minha sobrinha, do jeito como ele dizia lá para Esté, eu não estou te ensinando a mentir, só estou te dizendo não revele o teu povo. Fique de boca fechada. E ela se calou. Amã não sabia que ela era uma judia, mas ele sabia que Mardoqueu era. E aí ele começa a bolar um plano. Eu vou destruir esse povo desse porteiro aí, desse cara que fica aí, que não quer se dobrar quando eu entro. Não me dá referência. Então o inimigo é assim. Quando ele não pode com você, ele vai tentar com os teus. Então nós temos que estar vigilantes. Temos que estar sempre, oh Deus, em vigilância, em cobertura de oração. Porque isso serve para nós também. Quando o inimigo ele vem com as suas artimanhas, ele não pode nos atingir, ele quer atingir aquilo que é nosso. Mas em nome de Jesus há poder. E a tua família está guardada. A tua família está protegida. Porque hoje no Senhor acampa ao redor daquele que o tem e o livra. E eu creio que tem pessoas aqui, aleluia, que temem o Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus. E aí o que esse amante, esse malvado faz? Vou levar até o rei meu plano. Tira ele do caminho. Você vê que coisa, né? Uma pessoa que cresceu, mas que queria fazer o que queria, né? Queria usar o seu poder para tirar pessoas do caminho. Como se o caminho só pertencesse a ele. Como se o caminho, como se os valores, as vitórias, as bênçãos, tudo fosse só para ele. No outro não. E ele leva o conhecimento do rei. Ó, tem um povinho aí, ó, que não segue as nossas leis, não presta para nada, não faz o que a gente faz. Tira ele do caminho, extermina ele. O rei não procura saber quem é. Ele diz, eu trago até um valor por cofre, se o senhor permitir que a gente divulgue cartas aí e mande para exterminar esse povinho judeu. O inimigo, ele quer exterminar o povo de Deus. O inimigo, eu falo, Satanás. Porque o nosso inimigo não é as pessoas que nós estamos olhando. É o inimigo, é o diabo. Ele é o nosso inimigo, que entra nas pessoas para nos tirar, oh Deus, da presença de Deus, para nos fazer perder a bênção, para nos tirar a paz, como já foi falado aqui nesta manhã, nesta noite. Mas o Senhor, Deus, é que está conosco, guardando as nossas vidas. E o rei fala, toma aqui meu anel, faz conforme você quer, porque o carimbo daquele anel, botou aquele carimbo, não pode mais voltar atrás. Vai, distribui aí cartas, pode terminar. Ah, é? Nem procurou saber quem era. Oh, Senhor, mas eu creio que nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Não foi descuido de Deus, foi um propósito de Deus, porque Deus, ele tinha algo para fazer, para realizar. Então eu posso assim, meu Deus, imaginar, a Bíblia não diz isso, Deus olhando e só deixando, porque o fim da história, quando chega, antes de chegar no tudo, o Senhor, ele
tem ali, Deus, a mão dele, que vai fazer com que tudo venha dar um basta. E venha o que? Dar uma reviravolta. Era isso que o Senhor, Deus amado, quer fazer nas nossas vidas. Muitas das vezes na vida da igreja, Deus, fazer uma reviravolta, mas uma reviravolta gigantesca. Meu Deus! Eu creio, Deus, aquele que não está muito firme, o Senhor quer colocar firmeza. Mas aquele que não está com a visão aguçada, o Senhor quer abrir a visão, quer abrir os ouvidos. Deus quer firmar o espaço, colocar de pé, levantar. Deus, amado, erguer. Deus, um grande propósito lá fora. Deus, Ele quer te capacitar. E agora, a sentença foi divulgada, as cartas foram tão rápidas. Foi a cavalo, foi a camelo, naquele tempo, né, o transporte. E aí as notícias correram, olha, no dia tal, porque esse homem malvado, ele até consultou ali os seus adivinhos para escolher um dia tal, tá? Marca aí no calendário, vamos fazer o extermínio do judeu. Que é? O povo daquele homem que fica lá na porta, que não se dobra para mim. O que você prefere? Se dobrar ou pagar o preço? O Senhor estava falando comigo. O que você prefere? Se dobrar para ter paz ou pagar o preço e continuar firme? Aleluia! Glória a Deus. Oh Deus. E aí Mardoqueu, quando ele ouve essa notícia, o que está acontecendo? Já espalharam cartas para tudo quanto é lado. No dia tal, Deus, vai acontecer uma matança. Os judeus vão todos eles ser exterminados. Mas quem mandou isso? É o rei. Aí Mardoqueu, ele rasga suas vestes, no gesto de humilhação. Deus, ela está ali falando com Deus. E eu achei até pessoas que estavam também, que diz aqui, no capítulo 4, versículo 3, diz assim, que em todas as províncias, onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro, lamentação, e muitos que se deitavam em pano de saco e cinza. Eles desceram, eles deveriam até não estar muito bem, sabe? Sabe aquele que não está muito bem, não está muito firme? Como é que você está? Tudo bem. Mas quando eles receberam a notícia, foi um choque. Eles foram impactados, porque ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir morrer. E eles foram impactados com as notícias. Então quem estava bem com Deus, quem não estava. Deus se deitou em pano de saco, chorou, se humilhou. E ali Mardoqueu, ele não ficou mais muito perto da porta, porque ninguém podia chegar de pano de saco na porta do rei. Tinha que entrar, tem que estar bem vestido, né? Glória a Deus. E ele fica ali distante. E aí ele manda mensagem para Esther. A palavra que nós lemos. Ele manda para ela. O que está acontecendo? E aí ele fala para ela. Uma ordem do rei para matar o nosso povo. Aleluia, Jesus. Exterminar o nosso povo. Nós estamos com um dia marcado para morrer. Há uma sentença de morte sobre nós. Aí onde ele disse, de tudo te calares, agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro, livramento. Mas tu e tua casa, casa de teu pai, perecerei. Se você se calar, Esther, vai vir livramento de outra parte. Ele tinha fé, tinha certeza. Mas você não vai ficar viva, porque você está nele, dia. E aí, está pensando que Esther, ela podia falar, eu sou uma rainha, eu estou aqui dentro, eu estou tendo a ver com vocês, eu estou numa nova vida, eu estou vivendo um novo plano, não é isso que as pessoas falam? Eu estou numa nova experiência, um novo plano. Mas não, olha o que ela falou, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, versículo 16.
jejuai por mim. Ela falou, vai fazer agora pela minha vida. Ela falou assim, vai jejuar por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de noite, nem de dia, nem as minhas servas. Também jejuaremos. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Ela me falou assim, vai lá, jejua por mim. Ela falou assim, não, eu vou jejuar junto, eu vou orar junto, eu e as minhas servas vamos estar junto. Nós vamos unir, vamos estar aqui. O propósito é nosso. Nós vamos estar juntos. O propósito é nosso. Você precisa entender que o propósito é nosso. Nós estamos juntos. Oh Deus, não é lei de como é que cada um cuida de si, mas o propósito é junto. Se nós temos um propósito de chegar lá, não podemos, oh Deus, estar separado, mas tem que ser junto. Ela disse, oh Deus, e depois de 3 dias, eu vou até a presença do rei. Porque ela sabia que não podia se entrar na presença do rei sem ser chamada. Eu vou, você jejume, cubra de jejum, porque eu vou entrar lá sem ser chamada. Se eu morrer, eu morri. Se eu viver, glória a Deus. Aleluia. E Esther fez assim. No 3º dia, ela entrou lá no pátio. E o rei estendeu o cetro para ela. Aleluia. E ela tocou na ponta do cetro, porque ela achou graça diante do rei. Aleluia. Ela achou graça diante do rei. Ela foi favorecida. Ela foi favorecida. E a batalha, oh Deus, mais na frente, foi vencida. Ela preparou 3 banquetes. Ela esperou o momento certo de expressar a sua petição, de revelar o que estava acontecendo. E esse Amã, malvado, ele foi enforcado, porque ele tinha preparado, oh Deus, uma forca para matar Mardoqueu. Aleluia. Mas antes dele morrer, aleluia, ele teve que desfilar ainda na rua com Mardoqueu, porque Mardoqueu foi o homem que Deus escolheu para estar ali. Graças a Deus. E foi o homem exaltado pelo rei, porque ele descobriu, aleluia, que não havia feito ainda nada, ó Deus, nada novo, Mardoqueu não havia sido honrado, ó Deus, pelo ter, lá no passado, ter livrado o rei. Ele foi exaltado. Você conhece essa história, que eu sei que você conhece, ó Deus, mas eu não chamei, aleluia, eu não vou te chamar aqui na frente para dizer, ó Deus, você que quer ser exaltado, que você que sabe que Deus tem algo para te exaltar, que exaltou ali, como o rei exaltou a Mardoqueu. Não é isso. Aleluia, o Senhor tem uma proposta para você nesta noite. Aleluia. Os planos do inimigo foi desfeito. Foi descoberto. Quando chegou o dia da batalha, o rei falou, ué, quem é essa pessoa, esse perverso, que quer matar o teu povo? Aí ela se declarou, está querendo matar o meu povo? Ela se declarou, meu povo, mas ele nem se importou que ela era judia. E quem é esse malvado? Ela falou assim, é Amã, e ele está na mesa, ele está na mesa. Ele está na mesa. Meu Deus, Senhor da glória, Jesus. Aleluia. Na mesa. Foi na mesa que foi, ó Deus, revelado. O inimigo do povo foi na mesa. Deus Filho Santo. Aleluia. Foi na mesa, ela preparou o banquete. Quem é? E o rei levanta do banquete e dá uma volta e pensa e volta. Oh Deus, e aí o inimigo está, perdão, não faz isso comigo não, não sei o que, poupa a minha vida. Aí já vem o outro, olha, ele tinha preparado uma forma para botar Mardoqueu. Aí a ordem foi, coloca ele.
nessa noite. Jesus amado, é muito profundo, sabe? É muito profundo aquilo que o Senhor quer fazer aqui neste lugar. Meu Deus, meu Pai. Oh, Jesus. E aí as coisas mudam, irmão. As coisas mudam. Aleluia. A roda vai mudando. Oh, Jesus. O carro que era desse malvado Amã vai para Mardoqueu. A casa que era dele foi para Mardoqueu. Entregou na mão da rainha da Esther. Oh, Jesus amado, aleluia. Os filhos de Amã, se você for ler a história, te convido a ler essa história toda. Come ela toda. É maravilhoso. Os 10 filhos de Amã foram enforcados. Oh Deus, ali, oh Deus, foi preparado, ali, oh Deus, tudo foi a providência de Deus. Você pode não estar vendo Deus, mas Ele está aqui nesta noite, providenciando, oh Deus, uma saída para esse problema, providenciando uma resposta, uma solução, oh Deus, para ti nesta noite. E Ele tem resposta, Ele tem solução, oh Deus, e para encurtar, oh Deus, toda essa história, meu Senhor da glória, foi preparada ali uma festa chamada Purim. Oh Deus, essa festa não se trata para enaltecer a vingança, a morte do inimigo, mas para engrandecer ações de graças, oh Deus, pelo livramento que o Senhor deu ao seu povo judeu. O livramento que o Senhor Deus deu ao seu povo judeu. O livramento nesta noite que o Senhor quer dar à sua igreja, ao seu povo. Oh Deus, quer trazer com mudança. Saia dessa realidade. Você que está me assistindo, a sua realidade não é essa. Saia dessa realidade. Se levanta dessa hora. Se levanta. Toma uma posição. Oh Deus, o que fez com que Esther descesse, ela estava lá, foi a submissão, a arma. E sabe que ela estava ali, ela não precisava de nada, estava tudo nas suas mãos, mas ela tinha um Deus a seu favor, e ela tinha uma arma, que era a oração, que era o jejum. Ó Deus, que ainda serve, como nos dias de hoje. Deus eterno e santo, o jejum, ela jejua por mim, porque eu vou entrar sem ser chamada. Ela se arriscou a sua própria vida, ela arriscou a história do seu povo, e o Senhor está te chamando nesta noite. Aleluia, Jesus. Você pode estar perguntando, mas essa história não tem nada a ver comigo, não. Mas você tem algo na tua vida para resolver, sim, porque o Senhor já mostrou que tem. Oh, Jesus amado. E você pode estar perguntando: o que eu preciso fazer? Toma uma atitude, é só querer. Faça a tua parte e o Senhor vai fazer a dele. Toda vez que eu faço a minha parte, o Senhor vai fazer a dele. Porque tem coisas que eu não vou poder fazer, Ele vai fazer. Mas a gente não ensina que a gente depende? Sempre vamos depender de Deus, irmão. Sempre. De manhã eu estava sem voz. Eu estou aqui, porque o Senhor me contemplou. Hoje eu entrei aqui nesta noite, aleluia. O Senhor mandou um varão, e fez uma obra, uma cura, na sub-régia na minha voz. Aleluia. E eu falei pela manhã, eu não vou dizer não. Eu vou dizer, eu vou usar, Senhor. Usa a minha voz, Senhor. Oh Deus, eu quero te chamar aqui na frente. Oh Deus, você que tem uma causa impossível na familiar, oh Deus, seja trabalhista que for, está passando por um problema difícil e está dizendo: não sei como sair desse problema, não sei como começar. E o Senhor fala: a oportunidade de começar é agora. Glória a Deus. Não sou eu que tenho poder para mudar a tua vida, a tua situação. Não tenho esse poder. Aleluia. Oh,
Oh, aleluia. Pode vir. Pode vir. Deus quer fazer de você princesa. Princesa. Ó, o menino quer arrasar com você, mas ele fala de você é príncipe. Você é príncipe. Você é príncipe. Você é princesa. Princesa. Deus está chamando de princesa dele. Ele quer na sua vida. Ele quer na sua vida. Aleluia. Você que está apaixonado no caminho do Senhor. Você que está na frente. Você que está fraco. Você está conseguindo comunhar. Não conseguiu, Senhor. Deixa. Venha aqui na frente receber oração. E toda a honra e toda a glória seja na oração do Senhor. Senhor, é glória. Faz o teu querer. Querido Deus, aí está o teu povo que ouviu a tua voz. Tem coisas, Pai, que simplesmente o homem não pode fazer. Mas na leitura inicial nós vemos que para Deus não é impossível. E tu sabe a necessidade de cada um. Tu sabe a necessidade física, espiritual, financeira, conjugal, Pai querido, social. E eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor. Que tu possa, Deus querido, ajudar o teu povo a passar por todas essas adversidades, a cantar o hino da vitória após atravessar, Senhor Deus, o rio Nilo, após